aprender a se valorizar. Isso é importante, isso é tremendo. Olhar para si e falar assim, não, eu sei o meu valor, eu tenho valor. Porque às vezes a gente fala, né? A gente fala, não, eu sei o meu valor, eu tenho valor, mas isso em palavras, mas na prática, como esse valor que eu dou a mim, olha só, como esse valor que você dá a você na prática, como esse valor é efetivado, é confirmado. Como você se vê, amiga? Como você se vê? Porque já diz um estudioso que a forma que a gente se vê é a forma que as pessoas nos veem. Olha que interessante. A forma que eu me vejo é a forma que as pessoas me veem. Então, como você se vê hoje? Diz aí, escreve para mim. Se você pudesse pintar um quadro, se você pudesse pegar uma imagem a seu respeito, como você se vê, declara, diz isso. Escreve aí. Olha, Lídia, eu me vejo como uma pessoa feliz, triste, eu me vejo como alguém presa. Como que você se vê? Parece que eu estou presa, parece que eu me sinto meia acorrentada, eu sinto um peso, um cansaço infinito que não acaba nunca, um esgotamento. É assim que eu me vejo, é assim que você se vê? Como que você se vê? Escreve aí, olha, já tem queridas escrevendo. Esse momento é bom porque nós precisamos falar sobre a gente. Nós mulheres, nós precisamos, a gente se entende, a gente precisa falar sobre a gente aqui a gente vai buscar ferramentas, a gente vai encontrar ferramentas, estratégias, jeito para nos conhecermos melhor. Chega de olhar pra gente e sentir pena, chega de olhar para si mesmo e sentir pena. Chega de ser motivo de piada, de zombaria, de pena. Não, você pode, você consegue, sabia? E para que a gente, verdadeiramente, para que você possa, existem ferramentas para isso, existem meios para isso. E é por isso que eu tô aqui. E eu quero junto com você, eu quero te ensinar, porque eu sei que tem mulheres dispostas a aprender. Eu sei que tem mulheres que querem você, que tá entrando, que vai compartilhar, eu tenho certeza, você quer crescer. Eu sei que você está aberta para viver algo novo, mudanças. Porque às vezes a gente canta, né? A gente canta sobre mudanças, a gente escreve sobre mudanças, eu quero viver algo novo. Mas como isso vai ser uma realidade na minha vida? Como isso vai acontecer? Você nunca se perguntou? Eu já me perguntei. Por muito tempo da minha vida, por muitos anos da minha vida. Por muitos anos da minha vida. Eu não via saída. Eu olhava para mim, eu olhava para minha história e eu não via como, eu não via como mudar. A fé que eu professo, os valores que eu tenho, são reais, são verdadeiros, são imprescindíveis para mim, mas parecia que isso não era o suficiente. Me faltava algo, me faltava um jeito de fazer acontecer. E foi onde eu fui buscar conhecimento, eu fui buscar saber. Peraí, mas se fulano consegue, se fulana consegue, por que eu não consigo? Você já se fez essa pergunta? Comenta aí, você já fez essa pergunta? Você nunca parou para perguntar, para olhar para você e falar assim, mas por que fulano consegue? Por que fulana consegue? Fulano não é tão melhor, por quê? Por que eu não consigo? Por que não dá certo para mim? Porque para ela dá certo, para outra dá certo. Gente, como pode? Para aquela ali dá certo, mas por que para mim não dá certo? Você já se fez essa pergunta? E quando a gente começa a se questionar, isso é bom. Isso é bom. Quando a gente começa a se questionar, brota em nós aquela revolta positiva. O que é revolta? É revolver e fazer a volta.
A gente começa aquela indignação saudável dentro da gente. E essa indignação é uma força dentro de nós. E essa força, se bem usada, ela pode nos puxar para frente. Está entendendo? Até mesmo o medo. Qual é o lugar do medo na sua vida? Qual é o lugar do medo? Aonde você coloca o medo? Porque todos nós sentimos medo. Mas aonde você coloca o medo? Você coloca o medo na sua frente? Porque se o medo estiver na sua frente, você não consegue avançar mesmo. Você não consegue. Mas quando a gente pega o medo, porque ele faz parte de nós, não tem como a gente deixar de ter medo. Não tem como. O que nós precisamos é tomar cuidado para que o medo não cresça a tal ponto que ele venha nos parar. O medo não pode nos parar. As emoções que nós temos, amigas, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as reações que nós temos diante deles, das nossas emoções, elas precisam ser tratadas porque elas não podem nos parar. O medo não pode te parar. O medo precisa ser colocado no lugar certo. Se alguém perguntar aí pra mim, Lídia, onde é que você coloca o medo? Qual o lugar certo? Aonde eu posiciono essa força? Porque o medo também é uma força, é uma energia. Onde que eu coloco isso? O medo, ele tem que ficar para trás de nós. O caminho à nossa frente tem que estar livre. Não tem como deixar de sentir medo. Mas eu posso aprender a administrar o medo. E isso faz toda a diferença. Não tem como eu deixar de ter ansiedade, porque a ansiedade não é uma coisa ruim. Hoje em dia, tantas crenças limitantes foram criadas em cima de reações humanas. Diz pra mim, em que momento você deixa de ter medo? Porque o medo não é ruim. Entenda, abra sua mente. O medo é aquele momento em que você vai de cautela, que você vai buscar ser mais cautelosa. Porque se a gente não tiver medo, a gente vai fazer de qualquer jeito, a gente vai e chega lá na frente e quebra a cara. Então o medo não é ruim, mas eu preciso administrar essa dose de medo. Aí isso é a diferença. Eu preciso aprender a administrar essa dose de medo. Eu preciso dosar esse medo para que eu venha usá-lo a meu favor. Essa é a grande diferença. Saber administrar as minhas emoções. Saber administrar as reações que eu tenho. Saber administrar os meus pensamentos. Não são os meus pensamentos que me dominam. Eles fazem parte de mim, mas sou eu que domino eles. Sou eu que decido o que eu quero que esteja na minha cabeça. Que lembranças tem te dominado? Quais são as lembranças que muitas das vezes te dominam, pode até te escravizar, te conectar, te manter eternamente conectado ao passado? E se estamos conectadas ao passado, a gente não consegue avançar. Quais são as lembranças que te dominam? Quais são os sentimentos que te prendem ao passado? Enquanto estivermos presas, enquanto as lembranças, os seus sentimentos estiverem presos, amarrados ao passado, a gente não consegue avançar, não tem como ir adiante. E como eu trabalho isso, Lídia? Se descobrindo. Se descobrindo. Descobrir o potencial que tem dentro de você, e isso pode ser usado a seu favor. Descobrindo essas emoções e trabalhar as emoções que precisam ser curadas e aquelas que estão boas, usar a seu favor. Descobrir a mulher fantástica que você é e que você pode ser muito mais. Descobrir em você qualidades, descobrir em você virtudes. Descobrir o potencial que existe em você. Então eu te convido, vem. Nós vamos fazer uma série de 3 vídeos sobre descobertas. Descobrir
essa mulher fantástica que quem sabe está adormecida aí dentro de você. Quem sabe você cresceu debaixo de uma condição de gritos, de xingamentos, ou você foi sufocada, porque também amor demais sufoca e acaba gerando uma condição de dependência afetiva. E quem sabe hoje você é uma adulta, mas você percebe que você depende, né, de amor dos outros, fica mendigando amor, né, fica mendigando atenção. E isso te diminui como pessoa, te diminui como mulher. Isso te traz dor, não é assim? E você não precisa viver assim. Não, Lídia, não, você não precisa. E nem deve. E nem deve. Existem ferramentas, existem técnicas, e é por isso que estou aqui. Vamos aprender juntas. Boa noite, olá a todas vocês. Vamos aprender juntas, vamos. Vamos crescer. Vamos descobrir o nosso potencial. É possível? Com certeza é possível. Com certeza é possível. Quando a pessoa aprende a se conhecer, a pessoa aprende a se abrir. Entenda? Pensa comigo. Como que vai chegar coisas novas? Se eu manter as minhas duas mãos fechadas, como eu vou receber algo nelas? Eu tenho que abri-las. Bem assim somos nós por dentro. Como vai ocorrer mudanças na minha vida? Como vai ocorrer mudanças na sua vida? Se você não se abrir para o novo. E às vezes eu acredito, tenho certeza, você até quer se abrir para o novo, mas às vezes você não consegue. Às vezes sozinha a gente não consegue, porque eu sei, porque eu passei por isso, e é por isso que eu decidi fazer essas lives, abrir esse canal, porque eu quero e eu almejo isso, e eu tenho estudado para isso. Eu quero poder ajudar você a crescer, a se desenvolver, ajudar você a não ser escrava de crenças limitantes. Ah, não, eu não posso, não posso falar. Não, quem sou eu para falar em público? Não, quem sou eu para trabalhar naquela empresa? Imagina, quem sou eu para ter um casamento bom? Quem sou eu para ter uma casa? Quem sou eu para dirigir? Quem sou eu para ter um carro? E isso tem que acabar, isso é crença limitante. Não, quem sou eu para ser amada? Quem sou eu para fazer uma viagem? Você é alguém que pode. Você é alguém que consegue. Você é alguém que vai fazer acontecer. Você é alguém que vai se descobrir. E quando essa descoberta acontecer, você vai se abrir para o novo, porque o novo vai chegar. Tem coisas boas, tem coisas novas para acontecer. E para que essas coisas aconteçam, nós precisamos nos abrir. As nossas emoções precisam se abrir para amar novamente, para ver de uma outra maneira, para assimilar de uma outra maneira. Tá entendendo? Olha a importância de se descobrir. Quem sabe, por mais que você tenha lutado, não conseguiu, por quê? Porque dentro de você está fechada. Está fechada emocionalmente, está fechada intelectualmente. Quem sabe? Ocorreram situações, talvez você está dizendo, Lídia, tá, é verdade, mas foi tanta coisa que eu passei, foi tanta coisa que eu sofri, você não faz ideia. Com todo respeito, eu imagino. Porque o que me levou, o que me trouxe para abrir esse canal, para começar a trabalhar isso com vocês, com todas vocês, é exatamente porque houve um momento na minha vida que eu cansei de sofrer.
Eu cansei de ser escrava de medos. Eu cansei de ouvir cresci ouvindo não, que não pode, não dá pra você não. Não, você é mulher, não porque é negra, não porque não pode, não porque isso não é pra você. Não porque a sua avó foi assim, fulano de tal foi assim, fulano foi assim, então, consequentemente, você também vai ter que ser assim. Por muito tempo da minha vida eu aceitei isso, mas chegou uma hora que chega. Chega uma hora que chega. E eu falei assim, não quero isso pra mim. Eu não aceito isso pra mim. E quando eu decidi que eu não queria mais aquilo poderia ter funcionado para as pessoas que vieram antes de mim, mas para mim não estava funcionando. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar? Você que está me assistindo, que vai me assistir depois, você já parou para pensar que talvez essa forma de ser de quem veio antes de você, da sua tataravó, da sua avó, talvez esse modelo, esse jeito de ser, talvez não seja o que você quer para sua vida? E aí eu te pergunto, qual o problema de querer mais? Qual o problema de querer ir além? Diz para mim. Qual o problema? Olha quantas crenças limitantes. Qual o problema de querer sonhar mais alto? Qual o problema de querer alcançar lugares, fases, momentos que os outros que vieram antes de mim não alcançou? Qual o problema? Qual o problema em querer ser feliz? Qual o problema em prosperar? Qual o problema? Não há problema algum. É aqui dentro. É aqui que precisa mudar, amiga. Você está entendendo? É aqui dentro que precisa virar a chave. Abrir a porta do que está lá trancado. É aqui dentro da mente. Porque a forma que nós pensamos é a forma como nós agimos. Consegue entender? Como que você tem agido? Será que você não se vê há tanto tempo repetindo as mesmas atitudes? Houve um momento da minha vida que eu parei para analisar. Eu disse, mas espera aí. O que eu estou fazendo de errado? Eu fiz. Já tinha passado dos 30 e poucos anos. Eu disse, mas espera aí, por que não dá certo para mim? Por que não dá certo? Eu luto, eu batalho, sou esforçada, corro atrás do prejuízo Mas por que não dá certo? O que está acontecendo? Pasmem vocês. Chegou um tempo na minha vida, sério, é uma palavra forte que eu vou usar, mas parecia que eu era até uma amaldiçoada, porque não dava certo pra mim. Não dava certo. E não era por falta de tentar. E não era necessariamente por falta de crer. E aí eu fui buscar conhecimento. Eu fui buscar saber em que área da minha vida. Eu fui buscar me conhecer. Porque eu comecei a perceber que algumas coisas que aconteciam comigo, de tempo em tempo, simplesmente se repetiam. Acontece isso com você? Tinha situações que eu olhava e falava assim, meu Deus, mas eu já vivi isso, meu pai, eu já passei por isso, isso não muda. Eu estava no automático, eu estava no automático tão grande, tão grande. E aí chegou um momento que eu comecei a olhar ao redor e eu falei, eu não quero mais isso pra mim. Tem que ter mais. A vida tem que ser mais do que isso. Você já se fez essas perguntas? Chegou um momento que eu falei assim, não é possível. Tem que ser mais do que isso. Uma das áreas, e eu confidencio aqui pra vocês, uma das áreas que eu tinha um insucesso, por muitos anos foi um insucesso, foi a minha área sentimental. Foi a minha área sentimental. E pasme vocês, que quando acontecia das vezes que as pessoas se interessavam, né, por mim, que algum pretendente se interessava por mim,
eu passava tanto tempo esperando que acontecesse. E quando acontecia, o meu comportamento, as minhas atitudes afastavam a pessoa. Porque eu estava doente por dentro. Eu estava doente aqui. Eu estava doente aqui, dentro da minha mente. E, como eu falei lá no início, a gente entrega, a gente passa, a gente entrega o que a gente tem. Tá entendendo? Então, assim, e vinha, né? Até que chegou o momento que eu falei assim, não, peraí. E aí eu comecei a fazer um mapeamento, sabe? Mapear a minha vida. Comecei a olhar para a minha vida financeira, eu comecei a olhar para a minha vida sentimental, eu comecei a olhar para a minha saúde. Eu fui para frente do espelho, porque eu fiquei, acredite, eu fiquei alguns anos sem me encarar no espelho. E quem sabe você que está aí me assistindo ou vai assistir depois, quem sabe você também está passando por isso. Não é, amiga? Se algum homem for assistir, quem sabe? A gente vai se anulando, sabe? Vai se anulando aos poucos, não é assim. A gente vai se anulando, apaga uma coisa aqui, apaga uma coisa ali, apaga. De repente, literalmente, a gente se torna um ser humano apagado. Apagado. Na forma de se vestir, a gente vai se apagando. O sorriso já não tem mais. O brilho no olhar vai embora. Aí não tem mais sonhos, não tem mais projetos, não tem mais expectativa de um futuro, aí não almeja mais nada, não é assim? A gente vai se apagando e aquilo vai tomando uma proporção na vida da gente, que quando você olha, você está perdida em si mesma. Fala aí, já aconteceu isso com você? Porque tudo que eu estou falando aqui, eu vivi e foi muitos anos, 30 e poucos anos da minha vida. 30 e poucos anos da minha vida. Mas não precisa ser assim. E não pode ser assim. E foi onde eu fui buscar o conhecimento. Eu fui mapear as áreas da minha vida e eu falei assim, Deus, não pode ser só isso. O Senhor fez tanta coisa maravilhosa, tem tanta coisa para viver, tanta gente para conhecer, tantos lugares para ir. Não é possível que esses lugares foram feitos só para algumas pessoas e não para mim. Pasme você, eu não me sentia, houve fases, momentos da minha vida que eu não me sentia digna de ir numa pizzaria. Primeiro porque eu não tinha nem dinheiro. E depois, mesmo quando alguma amiga me convidava, eu não me sentia digna de ir. Olha quantas crenças limitantes. Eu queria ir e quando eu